Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Photoshop e tratamento de imagens. Nessa aula nós vamos utilizar aquele mesmo conceito da aula anterior, que é referente àquela seleção de intervalo de cores para fazer um recorte. Porém, agora a gente vai buscar trazer uma qualidade maior no acabamento final, porque algumas imagens as cores estão assim espalhadas, né, entre o fundo e o objeto. Como a gente pode ver aqui, onde esse animal ele recebe interação da cor verde, que era o reflexo da luz que batia no chão ali, nessa grama, e refletia de volta nesse animal. Então a gente acaba tendo, olha, a cor verde entrando dentro de toda essa área. Então dessa forma, caso a gente adicione um céu azul aqui atrás, ele não teria um bom acabamento, ele não seria verossímil, não teria como acreditar que realmente isso é ou não é uma montagem. Então a gente precisa aprender a dar esse acabamento, esse tratamento de cor de uma forma mais profissional, interagindo assim com a luz refletida, com o ambiente e todas as formas que acabam interagindo uma nas outras para que a gente tenha uma composição final melhor. Então, nesse primeiro momento, o que a gente faz é desbloqueia a camada, a gente duplica essa camada sempre em busca de ter o antes e o depois. Eu gosto de deixar ele aqui para a gente comparar no final. Aqui no final a gente vai ter a camada original e a de cima vai ser a que a gente vai editar. Deixa ela invisível aqui e vamos trabalhar nela. Então, como a gente aprendeu no último exercício, é aqui em selecionar e intervalo de cores. A gente precisa pegar uma cor de amostra que ele vai auxiliar o programa a já limitar e determinar mais ou menos quais são as cores que a gente vai trabalhar. Então aqui, ó, quando abre, ele já vem com o conta-gotas, onde a gente escolhe uma dessas cores do fundo. Pode buscar ali uma que fique mais limpa. Ó. Essa é uma das que me pareceu um pouco mais limpa. Então a gente trabalha aqui em grau de seleção para mais ou para menos, buscando o que vai nos dar menos trabalho depois. Eu sempre prefiro deixar o fundo mais limpo, porque limpar aqui dentro do objeto é um pouco mais fácil. Mas como a gente pode ver aqui, ó, vão sobrar áreas brancas que a gente vai ter que limpar depois ali dentro da nossa máscara de seleção. Então me parece um número bom aqui 115, mas depende tudo da cor que vocês pegaram lá fora. Então fiquem à vontade de selecionar o grau de seleção que fizer mais sentido para vocês. Pronto. Com ele selecionado, eu consigo ver, olha, pontos onde a minha seleção acabou entrando por ter cor semelhante à minha cor do fundo. Nesse momento, assim como na última aula, a gente vai utilizar a tecla Q para transformar a minha seleção em uma máscara. Quando isso está feito, a seleção ela se torna essa máscara de vermelho. E aqui a gente trabalha com o pincel, que é a tecla B, no preto e no branco. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho do meu que está muito grande. Então, com o pincel no preto, eu vou adicionar. Ó, o meu estava com opacidade aqui, vou deixar ele no 100%. Eu vou adicionar dentro dessas áreas. Sempre bom trabalhar com zoom para que a gente consiga ver melhor. Ó. Onde eu estou vendo que não tem vermelho ou que ele está falho, a gente completa aqui para ter a melhor seleção. Como que eu testo se ele está ok? Eu aperto o Q de novo. E olha, tenho seleção aqui embaixo. Q para voltar e vou pintar ela. Aqui ele parece estar respeitando bem o resto do meu desenho, o resto da minha imagem. Porém aqui, ó, como ele tinha verde também, eu preciso arrumar. Prontinho. Nos olhos e aqui dentro da orelha. Q, pintamos ela certinho. A delimitação das bordas me parece estar ok. Porém, agora, olha, eu tenho sujeira aqui no fundo. Eu vou trocar para o branco. Lembrando que para trocar eu posso apertar o X ou clicar aqui nessa setinha aqui na esquerda, olha. Então, com o X, ele inverte as minhas cores. O branco vai remover seleção. Então, eu posso vir limpando esse fundo aonde tem essa sobra de vermelho para ter uma qualidade melhor no nosso recorte. Esse momento, pessoal, é determinante para a qualidade final. Se a gente tiver preguiça agora e deixar esses erros passar, a qualidade final não vai ser boa e se a gente quiser arrumar depois, vai ser bem mais difícil. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de carinho nesse momento aqui, para que a gente tenha um bom acabamento final na nossa arte.
não chega a aparecer na seleção, mas mesmo assim, aonde tem vermelho, ele pode deixar um pixel ou outro no resultado final. Tentando sempre não chegar muito perto ali, para a gente não atingir a seleção original. Ó, aqui tinha bastante vermelho. Vamos limpar tudo isso. Com isso finalizado, a gente volta para uma visão geral e aperta de novo a tecla Q. Nesse momento, está selecionado o meu fundo. Se eu precisasse inverter essa seleção, o que eu faria? É o Ctrl, Shift e o I. Para quem está no Mac, assim como eu, é o Command, o Shift e o I. Essas teclas elas mudam um pouco de acordo com o sistema operacional. Mas eu quero deletar esse fundo. Eu poderia criar uma máscara, poderia. Mas eu quero simplesmente deletar esse fundo. Eu vou apertar o Delete. E agora eu já tenho aqui a minha camada pronta para receber o fundo. Então nós vamos trazer o fundo aqui, que ele está externo, está disponível para vocês, para poder dar continuidade. Adicionando então o fundo, eu vou posicionar ele da melhor forma e vou deixar ele atrás aqui da minha camada. Teria aqui a minha montagem pronta de acordo com o recorte. Porém, ela não está verossímil, você não tem como acreditar que essa montagem foi bem feita, ela não parece uma foto real. Então a gente precisa fazer algumas melhorias aqui dentro da nossa imagem. A primeira delas, pessoal, vai ser corrigir as bordas e o acabamento que às vezes não ficou tão perfeito da nossa imagem. Então, olha, eu tenho uma pequena entrada ainda do fundo aqui nas quinas. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o Command ou o Ctrl e clicar aqui na minha primeira camada. Olha, ele faz aqui exatamente a seleção de toda a borda da forma na qual eu cliquei. Nesse momento, nós clicamos em Selecionar, Modificar e Contração. Aqui a gente vai selecionar nessa caixinha que abre aqui, ó, quantos pixels ele vai reduzir a nossa seleção. Isso depende da qualidade da imagem que você está trabalhando. Como essa imagem não está em alta resolução, é provável que 2 pixels seja o suficiente. Vamos ver o quanto que ele vai diminuir. Ó, ele diminuiu e deu uma entrada aqui, só que ela me parece muito grande. Eu perderia essa quina aqui, ó, da orelha do animal. Então, nesse caso, a gente reinicia o processo. Command ou Ctrl, clica aqui na camada para voltar para a seleção original, vamos selecionar, modificar, contração e vamos trabalhar com 1 pixel só. Ó, diminuiu um pouquinho, já melhorou bem. Agora, para que eu delete só o que sobra para fora, alterar aqui a nossa seleção, que é o Command, Shift e o I, ou o Ctrl e o Shift e o I. Então ele inverteu a seleção, eu vou selecionar a nossa camada aqui, que é a camada na qual a gente quer deletar essa sobra, e vou apertar o Delete. Então ele tirou agora 1 pixel de toda a borda, deixando esse meu acabamento melhor. Olha como aquele verde praticamente sumiu daqui da quina do nosso animal. Caso eu acredite que esse acabamento ainda pode melhorar um pouquinho, nós podemos fazer algumas correções manuais também. E a gente utilizaria aqui, ó, ferramenta de desfoque. Quando o nosso recorte está muito marcado, com os pixels muito altos, a gente pode utilizar essa ferramenta, diminuir aqui a resistência dela, talvez um 25, no máximo um 50, e passar ela com leveza nas bordas. Ela vai arredondar esses pixels que estão marcados de forma mais forte. Isso aqui dá um acabamento bem melhor quando o recorte fica muito grosseiro, tá, pessoal? Dá para passar de uma forma bem rápida assim, é mais para tirar e dar uma borradinha nessas quinas, melhorando o nosso acabamento. Nesse momento, então, a gente precisa começar a se preocupar com a questão do acabamento das cores. Então, para isso, a gente vai segurar o Command ou o Ctrl novamente, clicar aqui nessa nossa primeira camada. Com a seleção feita,
nós vamos adicionar, ó, aqui na base, no canto inferior direito, uma máscara aqui de equilíbrio de cores. Com essa máscara selecionada, a gente vai criar um ajuste aqui, e ele já está feito exatamente na máscara que a gente selecionou. Então ele não interfere no fundo, tá? Por isso que a gente usou o Ctrl ali para criar uma seleção. Notem que aqui, ó, a gente pode ver que ele só vai operar na área que está branca, que é exatamente a área que estava selecionada. É uma forma de já pré-determinar, já criar a máscara só no espaço que a gente quer. Então aqui a gente precisa adicionar azul. Então a gente vai pegar o ciano e adicionar um pouquinho de ciano ali para ele. E aqui embaixo também um pouco de azul. Olha, ele já está ficando bem mais adequado. Dá para azular até um pouquinho mais. Vamos trabalhar aqui, ó, no meu ficou legal. No 50, no mais 50 no azul. Vamos ver um pouquinho de novo o ciano. Aqui ele estava muito roxo, perto do vermelho. Eu vou descer ele aqui até menos 30. Posso clicar aqui para ver o antes e o depois. Então a gente tirou essa carga de luz clara que ele recebia antes, a luz esverdeada, porém ele ainda tem entradas de cor que estão recebendo a luz verde e a gente precisa corrigir isso. Como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vai usar o pincel, pessoal, e vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Vamos lá. Para quem quiser guardar um antes e depois também, caso tenha medo de errar, a gente vem aqui, duplica a camada novamente e deixa uma delas invisível, só para a gente guardar. Pode até jogar para trás, caso precise dela ali no futuro. Então tá, a gente vai trabalhar aqui com essa camada, vou chamar ela de camada 1. Usando o pincel, só que o que vai mudar aqui? A gente precisa ter esse pincel em uma cor de azul. É legal a gente pegar essa cor aqui, ó, do fundo. Então você clica aqui na cor, ele abre o painel de seleção de cores. A gente pega algum desses azuis aqui que faça sentido para nós. Porém, aqui ó, no modo, onde ele está no modo normal, o que acontece aqui? Ele simplesmente pinta. A gente vai utilizar o modo matiz. Esse modo vai nos permitir que ele faça uma mistura dessas cores, dando foco para a cor azul. Porém, para que ele não pegue, ele fique de uma forma mais tênue, mais leve, a gente precisa mudar aqui a opacidade para um número baixo, eu sugiro o 25. Agora, vamos trabalhar com o zoom. Fica bem perto da nossa imagem. Ó, quando eu seguro o espaço, ele vai transformar na mãozinha, eu posso clicar e arrastar. Aqui, eu vou simplesmente pintar nessas áreas que estão verde. Como ele está no modo matiz, ele vai fazer uma mistura entre o azul que a gente selecionou e o fundo que nós temos aqui. E aonde eu preciso fazer isso? Só nessas áreas que tem excesso de verde. Aonde tem branco, aonde a cor já estava corrigida, a gente não vai precisar se preocupar. Então, tudo aquilo que tinha excesso de verde está recebendo agora o azul. Eu posso clicar e arrastar, eu posso simplesmente pintar. Vamos um pouquinho mais longe dela agora para poder analisar. Ainda vejo um pouquinho de verde aqui, ó. A gente pode ir tirando e um pouquinho aqui na base. Dessa forma, a gente chega no nosso objetivo final. Eu vou deixar o antes e o depois para a gente poder dar uma olhada aqui. Para facilitar isso, eu vou colocar tudo isso numa pasta, eu seleciono todos eles e uso Command ou Ctrl G. Deixo ele invisível e aqui era o nosso original. Em cima dele eu tenho aqui, agrupado dentro dessa pasta, o nosso trabalho com acabamento final. Aqui a gente conseguiu trocar o fundo e deixou o acabamento muito mais realista. Para ver o antes e o depois, eu vou tirar o fundo aqui e ver o antes e o depois do tratamento das cores. Então a gente conseguiu trazer
o tom de azul, conseguiu colocar ele em uma foto que teria um outro fundo e deixar esse acabamento muito melhor. Esse é o objetivo, o resultado final que eu espero do trabalho, e a gente se vê em breve, pessoal. Um abraço!